Tá começando mais um Terrante Responde por aqui, e esse daqui é o programa onde vocês mandam um monte de perguntas e eu tenho várias respostas para vocês, para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse hobby, porque ele é tão extenso, tão complexo, e a gente precisa realmente parar e entender um pouquinho sobre tudo que você precisa para sua coleção, para esse hobby que você tanto ama. E quem é que sou eu? Eu sou o cara que tem o blog do Terrante, que tem 15 anos já de estrada, né? Aqui no YouTube são menos tempo, né? Só 2 anos, mas o Terrante é conhecido no mundo inteiro e é por isso que eu estou sempre viajando por aí para levar o Brasil para os outros países e mostrar que aqui no Brasil existe uma referência muito grande desse hobby. Então, mas eu não sei tudo, né? Claro, vocês mandam um monte de perguntas, eu vou pesquisar, aí eu aprendo, vocês aprendem, todo mundo sai ganhando, e é por isso que eu adoro esse programa. Bom, chega de enrolar, vamos lá começar a ver as perguntas dessa semana, mas claro, né, daquele jeitinho de você se inscrever aqui nesse canal, ver se você está inscrito mesmo, porque o YouTube está desinscrevendo todo mundo. Deixa curtida aqui nesse vídeo, também deixa seu comentário, sua pergunta, que aí eu respondo no próximo sábado. Também mostre esse vídeo para algum amigo seu, e assim a gente vai crescer o canal, e também se torne membro do canal Terrante, porque em breve teremos finalmente live com sorteio por aqui. Então não deixe de se inscrever, não deixe de se tornar membro, porque você vai sair ganhando muito com isso. E também, claro, né, como eu sempre tenho falado por aí, eu tô sempre usando essas camisetas aqui da Insider, porque elas são ótimas. E por que eu tô usando? Porque eu adoro usar e porque elas nunca acabam. Elas são mais caras do que as outras, mas elas duram muito mais, né? Quer dizer, tem camisetas mais caras por aí. E até para não ficar tão caro, eu tenho um cupom de desconto aqui de 12%, que é o Easter Hunted. Então, vai lá, tem um link aqui da loja deles. Vai lá, compre suas camisetas, suas roupas, porque tem várias coisas por lá, e use esse cupom para você ganhar o seu descontinho. Vamos ver quais são as perguntas dessa semana. E a gente começa com a pergunta do Alex Moreira, que é membro aqui do canal. Ele está perguntando se com a parceria da Mattel com a Hasbro, temos alguma chance de ver os veículos do G.I. Joe serem lançados pela Hot Wheels. Olha, essa parceria inicialmente com a Hasbro, né, que a Mattel tem agora, ela é em cima aí dos Transformers, né, pelo menos é o que a Hot Wheels vai pegar para fazer da Hasbro. Agora de G.I. Joe ninguém falou nada por enquanto, não sei, mas pode ser que com essa parceria aí se alongando e trazendo bons frutos para as duas empresas, quem sabe eles não partam aí para outros produtos, né? Vamos torcer. O Ricardo Batista, ele tá dizendo que a filha dele de 6 anos pediu para fazer uma pergunta pro Terrante e responde. Obrigado, querida. Pai, tem miniatura da Hot Wheels do nosso carro? Temos um Ford Fiesta 2009. Sei que da Hot Wheels não tem essa miniatura, mas tem algum outro fabricante que fez esse modelo? Vi que no último lote do ano vai sair um Fiesta mais antigo. Na verdade, é da Matchbox, né? A Matchbox vai fazer um Fiesta aí, mas ele é uma versão que não tivemos aqui no Brasil, que com certeza é diferente do que você tem. Agora, esse daí que você tem, na verdade, ele é uma versão abrasileirada de um carro que saiu lá na Europa, né? Só tivemos aqui no Brasil esse carro, né? Claro, mais alguns outros países aqui pela América Latina, mas não é o original lá da Inglaterra, né? O original, o Fiesta original. E não tem assim nenhuma réplica dele, né? Na escala 1 para 64 não tem. O que tem mais próximo dele é um da Mini Champs na escala 1 para 43. Mas não é o mesmo carro, né? Infelizmente, talvez você consiga aí com algum customizador, alguém que consiga fazer um carro para você, ou então até mesmo numa impressora 3D. Mas assim, de produção não existe. O Jefferson, ele sempre perguntando por aqui, ele está perguntando como que foi o processo de colocar o nome no blog. Foi difícil? Teve outras opções? Acho que o nome combina demais com o trabalho do blog. Pois é, cara, é sempre difícil, né, a gente colocar o nome num projeto que está iniciando, porque a gente nunca sabe ao certo que caminho que ele vai tomar, se ele vai ter sucesso ou alguma coisa desse tipo. Quando eu criei o nome do Terrante, acho que só foi a única opção e veio assim uma ideia na cabeça na hora. Eu queria um nome que fizesse sentido, né, lá fora, né, e aqui dentro fosse fácil de falar, né, mas assim, não é tão fácil aqui no Brasil de falar em Terranted, né, então as pessoas se confundem, não sabem escrever muito bem, mas pelo menos lá fora faz muito sentido. É um nome que os americanos gostaram muito, porque o que ele significa?
significa? Significa que tem os T-Hunts, né? Que são aquela caça ao tesouro, que é aquela coisa, que são as miniaturas mais difíceis de serem encontradas da Hot Wheels. Então, o T-Hunted significa que você foi caçado pelos T-Hunts. Se você foi capturado pelos T-Hunts. Então, você foi T-Hunted. Entendeu? Então é uma jogadinha, assim, uma brincadeirinha, e deu super certo, né? E assim, uma pena que hoje ficou muito marcado com Hot Wheels, né? Porque T-Hunt é um produto da Hot Wheels. Então muita gente olha para o T-Hunt e acha que eu só falo de Hot Wheels. Claro que boa parte do tempo eu estou falando de Hot Wheels porque é onde tem mais informações, mas eu trato de outros assuntos também. Mas fico feliz que tenha dado certo e fico feliz pela sua pergunta também. O Carlos Eduardo Bernardes, ele está perguntando por que nos moldes antigos, nos modelos antigos da Hot Wheels, algumas minis vinham com foguinho e não eram T-Hunt. Pois é, lá no passado a Hot Wheels usava bastante essa grafia, esse grafismo, né, de um círculo com foguinho no centro, que tem tudo a ver com Hot Wheels, né, mas os carros naquela época não eram T-Hunts, e aí só a partir de 2010, 2011, não lembro mais, 2012, eles começaram a usar esse ícone, né, esse loginho aí para identificar os T-Hunts e também nas cartelas os Super T-Hunts. Então ficou uma confusão danada, mas eu falo bastante sobre isso nesse vídeo aqui em cima, que conta toda a história dos T-Hunts, Super T-Hunts, e é um guia assim completíssimo para você entender todas as mudanças que essa série teve durante os anos e como que a gente faz para identificar e tudo mais, né? Mas assim, realmente, antes dele se tornar esse símbolo, se tornar o símbolo dos T-Hunts, causa essa confusão aí, muita gente acha que o modelo é T-Hunt, mas não é. Mas dá uma olhadinha nesse vídeo aí, que lá você vai ter várias respostas para suas perguntas. O Leonardo Brito, ele sempre perguntando por aqui, ele está perguntando qual que seria a melhor maneira de fazer um diorama maquete numa escala mais próxima dos carros da Hot Wheels, como se ficasse numa proporção mais adequada. Olha, teoricamente os carros da Hot Wheels são na escala 1:64, alguns deles são na escala 1:64, mas nem todos, né? Se você pegar um Fusca, por exemplo, que é um carro pequeno no mundo real, você vai ver que ele tem o mesmo tamanho de um carro grande. Então, assim, sempre falha um pouquinho nessas escalas. Então, mas se você fizer uma maquete na escala 1:64 ou 64 vezes menor do que o cenário real, né, do que uma casa, do que sei lá o que você vai fazer de diorama, você vai ficar com uma escala bem próxima aí do que são os Hot Wheels. Ele também está perguntando, ele está dizendo que ele tem uma carreta da Maisto, que é uma Mercedes-Benz com uma carreta de cegonha, que também saiu de bombeiros. Esse outro dia tinha pesquisado, descobri que o molde de cegonha é usado por outras marcas desde a década de 80 e 90. Sabe quais marcas usaram esse molde de carreta? Eu não sei se entendi muito bem a sua pergunta, mas assim, se você está me perguntando que outras marcas fizeram carretas de cegonha, várias, né? Isso daí é feito desde assim, que começaram a fazer miniaturas, porque é uma parte legal aí de uma coleção. Então a Matchbox começou a fazer isso lá na década de 50, 60, e desde então todo mundo já fez, né? Inclusive você tem aí Tomica, você tem Maisto, você tem várias marcas que fizeram isso, e tem algumas que são muito legais, inclusive Matchbox mais recentemente, e inclusive agora a Hot Wheels vai fazer uma carreta, né, uma cegonha, só que da série Elite 64 pro ano que vem, então vai ficar bem legal. O Victor Garage, ele tá perguntando se alguma marca já fez a Renault Space F1 em escala 1:64. A Hot Wheels fez ela sem licença sob o nome de Hyperliner, mas ela pouco lembra a Renault. Algum fabricante de fato produziu um carro original? Olha, eu dei uma procurada por aqui, né, se a gente está falando do mesmo modelo, então é esse daqui que a Solidor fez, mas na escala 1:43. Então, na escala 1:64, eu não conheço. Se alguém souber que existe um outro modelo aí, deixa aqui embaixo um comentário, mas o único que encontrei foi esse daí da Solidor. O Ezequiel Garcia, ele está dizendo que ele comprou recentemente um Audi 490 e quando abri para detalhar no interior com pintura, fiquei surpreso que ele tem um motor muito detalhado. O mesmo aconteceu comigo com o Mazda 787B. A minha pergunta é por que os designers fazem assim, embora seja apreciado que tenham mais detalhes internos, se não abrem o capô? Olha, essa foi uma pergunta que várias pessoas já fizeram diretamente para os designers da Hot Wheels,
várias vezes, porque tem muita gente que tem essa curiosidade, e a resposta deles foi que eles detalham a parte do motor porque eles nunca sabem se no futuro, se em algum momento eles vão ter que fazer alguma coisa com um capô que abre, algum molde diferente. E aí já está pronto, não custa nada, já que está fazendo, já faz isso daí. E aconteceu, né, exatamente isso com o Mazda 787B, que eles fizeram primeiro para uma série premium, e aí ele tinha realmente o motor, né? Você tirava o capô traseiro e aparecia o motor, e depois ele foi aparecer na linha básica, que não abre mais o capô, mas o motor está lá. Mas como eles já tinham feito todo o projeto em 3D, incluindo o motor para aparecer lá na linha premium, eles não iam gastar mais tempo para fazer um projeto novo que não tivesse o motor. Usava aquilo lá mesmo, não tem nenhum problema, não vai ficar gastando muito mais material plástico para fazer esses interiores, então eles fazem. O Beto Castelo Branco, ele está perguntando aqui se a Hot Wheels está relançando algumas miniaturas como o Gru e a Máquina de Mistério do Scooby-Doo, entre outros. Será que teria a proximidade do carro dos Simpsons e dos Caça-Fantasmas, ou já estão sem licença? São coisas que a gente não sabe, né? A gente não sabe se a Hot Wheels vai relançar esses modelos em breve, ou se eles estão com a licença ou não. São coisas que eles não abrem, eles não falam, eles não divulgam nada sobre isso. Então a gente só fica aí com algumas suposições. O Caça-Fantasmas, a gente tem visto a licença de Caça-Fantasmas lá com o pessoal da Johnny Line, Auto World e tudo mais, que é o pessoal da Round 2, e eu não sei também se eles ainda continuam com a licença. Agora foi divulgado que vai ter uma nova série para TV, né, uma série para algum streaming desses daí do Caça-Fantasmas. Então não sei se a Hot Wheels vai ter interesse, ou se o estúdio, né, que faz esses filmes, essas animações, vai ter interesse que a Hot Wheels faça alguma coisa, né? Isso daí a gente não tem como saber, e da mesma forma aqui também dos Simpsons, não dá pra gente saber se eles ainda têm ou não. Algumas licenças dessas eles usam por um tempo e depois eles abandonam, infelizmente. O Mark Stanley Luthier, ele tá dizendo que a 67 Lotus Type 49, que eu inclusive tenho uma aqui, né? Consegui comprar essa semana com os meus amigos lá da Universo Hot Wheels, e é uma miniatura realmente sensacional. Eu ainda vou falar bastante dela, porque ela, sem dúvida, é um dos grandes destaques para 2024. E ele está perguntando se isso tem alguma coisa a ver com a licença da Fórmula 1, já que foi noticiada aqui no canal, ou é apenas uma mini nova de fato. Temos mais alguma novidade da Fórmula 1? Olha, nada foi dito oficialmente sobre Fórmula 1, assim, a única coisa que se sabe é aquilo que eu tenho trazido por aqui, e eu sei porque eu vi uma foto do protótipo de um carro de Fórmula 1 há uns meses atrás, com os meus contatos lá nas fábricas, e é uma miniatura, é uma réplica de um carro atual da Fórmula 1, né, de 2024, 2025, e ele estava sem pintura nenhuma, ele era um modelo ainda de pré-produção, e ele com certeza vai estar em alguma série, provavelmente alguma série premium para 2025, já que ele não apareceu em 2024, e essa informação veio de uma das fábricas que faz miniaturas premium, então muito provavelmente em 2025 a gente vai ter alguns lançamentos, talvez até uma série aí com carros de Fórmula 1, né? Talvez alguma série englobando aí várias equipes de Fórmula de Ferrari. Essa tosse que não passa. E então provavelmente a gente vai ter alguma coisa com relação a isso, mas provavelmente eles vão abranger aí vários carros, inclusive carros históricos, né, como esse Lotus, e também eles fizeram recentemente Fórmula E Gen, que também pertence à FIA. Então eles têm aí uma parceria com a FIA que está aparecendo aos poucos e vai aparecer muito mais daqui para frente. O Rodrigo Farol, ou Faraó, ou não sei aqui se eu falei o nome dele certo, ele tem uma dúvida relacionada a Velozes e Furiosos, que é um tema que ele curte bastante. Ele tem quase 70, ele tem 70 modelos Hot Wheels Velozes e Furiosos na coleção, e a dúvida dele é porque tem alguns Honda Civics da linha básica que lançaram por último, dourado com capô preto e branco com capô preto. São carros muito semelhantes aos que apareceram no filme, mudando apenas o modelo, já que nos filmes eles são modelos mais antigos. Porém, recentemente adquiriram um Dodge Charger 2011 Fosco, que seria o de Velozes e Furiosos 5, porém a versão do filme original é 2008. Sendo assim, já que a própria Hot Wheels não acerta 100% o modelo, eu poderia colocar os Hondas na minha coleção de Velozes? Olha, cara, assim, a Hot Wheels tem feito muito disso, já até falou sobre isso por aqui outras vezes, né, de eles pegarem modelos que são parecidos com os carros que apareceram em Velozes e Furiosos, eles usam lá o molde que eles têm
e colocam mesmo sem licença, sem indicar que participou do filme nem nada, e o pessoal compra achando que é isso. Teve o caso aí desse Honda Civic preto, muito parecido com aquele do primeiro filme, né, da cena que eles estão assaltando aquele caminhão na estrada, e só que não era o mesmo ano do Civic, mas todo mundo comprou porque realmente lembrava muito aquele Civic. Agora, se você vai poder colocar ele na coleção temática ou não, eu não sei, cara. Isso depende de você, porque a coleção é sua, né? E é você que tem que saber o que é melhor para você. Se você se sentir mais legal com isso, né? Para colocar ali e simbolizar que é um daqueles carros, faz isso, cara. Eu acho que não tem nenhum problema, né? Afinal de contas, são modelos até que bem parecidos, mas não são exatamente licenciados. O NASCAR Diecast Brasil, ele está dizendo que chegaram recentemente no Brasil as minis da série básica do filme Cars, da Pixar, na escala 1/55. Você também aborda esses modelos no seu blog ou em vídeo? Não li nada a respeito nem no Terrence nem no YouTube. Olha, realmente eu falo muito pouco dessa série porque é um buraco sem fundo essa série, né? Eles sempre estão lançando e várias variações, um monte de coisa, e infelizmente não chega tanto aqui no Brasil. Então, desde o começo, eu nunca entendi muito bem se era uma coisa que valeria a pena ficar falando ou não. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal falando sobre as miniaturas tanto da Mattel quanto da Tomica sobre essa série. Então foi uma única vez que eu abordei esse tema. Se você não viu, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui que você vai saber mais. E talvez te agrade agora saber que eles estão fazendo algumas miniaturas em parceria com a NASCAR de Cars, né? Então bem interessante, acho que vai vir coisa bem legal por aí. E ele também está perguntando sobre aqui da BR Classics, se lançassem a versão do Gol quadrado normal, GL ou CL, por exemplo, resultaria em novos moldes, né? O que inviabilizaria os custos. Queria perguntar diretamente para eles, mas acho que eles não respondem em box. Eles respondem sim, talvez eles demorem um pouco, porque são muitas perguntas lá, mas tenta mandar uma pergunta para eles. Mas realmente, se eles fossem lançar as versões diferentes, né, desses modelos, que eles têm diferenças, porque é o body kit, é o para-choque, alguma coisa, as rodas, né, eles vão ter que fazer outros moldes somente para fazer miniaturas mais simples, né, como essas versões mais simples. E talvez esses modelos mais simples não chamem tanta atenção, não vendam tão bem quanto os modelos top de linha, como GTI, GLS, alguma coisa, GTS, né? Então eles preferem fazer os modelos top de linha e deixar os modelos mais comuns de lado, né? Eles têm que fazer escolhas, não adianta, se eles fossem fazer um molde para cada um, seria um investimento bem maior aí e talvez não fizesse muito sentido. O Code Whip, ele está dizendo que ele achou muito interessante esse carro super fino embaixo desse caminhão branco de portas abertas. Que carro é esse? Olha, caminhão com portas abertas só pode ser esse daqui, então o que está por aqui é esse Porsche 917, que é um carro clássico que correu em Le Mans, que é um carro que foi vencedor de Le Mans, e essa daqui é uma réplica da Spark, e ela tá simplesmente sensacional, esse carro, tá maravilhoso, é um carro que eu gostei muito, porque ele respeita muito bem as proporções desse carro, ele é um carro baixinho mesmo, fino, como você disse, e ele é um carro, assim, que apareceu inclusive no filme de Steve McQueen, não exatamente esse, né, mas assim, é sensacional essa miniatura, e se você procurar o da Spark você vai encontrar. E a única coisa ruim dele é que ele não gira as rodas, mas a Hot Wheels não é tão legal quanto esse, tem sim uma versão da série 100% que é bem legal, bem bonita e também tão boa quanto essa, mas as versões que saíram depois não são tão legais. Mas essa versão aqui, esse carro aqui da Spark, eu acho sensacional e é por isso que ele está aqui na minha coleção. O meu amigo James Prado, ele está por aqui, ele está perguntando, ele está dizendo que no dia 30 de agosto e 1 de setembro teremos o Hot Wheels Legends em São Paulo. Você irá participar e você sabe mais detalhes do evento? Olha, o que eu li a respeito é que esse evento vai acontecer no Shopping Interlagos e vai ter inclusive num dos dias, acho que no dia 1º de setembro, você vai poder gastar uma quantia lá em Hot Wheels, em algumas lojas, e você ganha de brinde aquela Cool Combi que todo mundo quer, que é a Cool Combi do Legends.
Então talvez valha a pena ir lá para você conseguir essa Cool Combi, só que você vai ter que gastar R$140 aí, eu acho, né, alguma coisa assim, em produtos da Hot Wheels para você levar uma dessa para casa, talvez faça sentido. Mas eu não sei ainda se eu vou, minha agenda tá bem complicada aí por esses dias, mas talvez eu vá lá só para pegar essa Cool Combi, e vai ter a final do Hot Wheels Legends por lá, né, então acho que vai ser uma coisa interessante pra gente ver os carros que vão participar da final aqui do Brasil. O Conk 840, ele está dizendo que ele não sabe se tem algum vídeo explicativo, mas gostaria de saber mais sobre o Hot Wheels Legends Tour, como funciona e o que é esse evento, quantos carros desses são lançados no ano. Estou perguntando porque encontrei um Mazda Altozan na gôndola, não deixei passar. Olha, eu fiz, né, pro ano passado, a pedido da própria Mattel aqui do Brasil, eu fiz um vídeo sobre o Legends, então dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui, que você vai saber um pouquinho mais do que aconteceu no ano passado, mas assim, resumindo, é um evento que apareceu lá nos Estados Unidos anos atrás, onde o pessoal da Mattel vai viajando por várias cidades americanas com eventos sobre carros, e as pessoas levam carros bem diferentões, aí, bem customizados, carros reais, e eles escolhem um deles para ser uma miniatura real da Hot Wheels dali a alguns anos. Então, sempre assim, né? Em 2018, o vencedor foi uma miniatura nova em 2020. Então, para 2025, a gente vai ter o vencedor de 2023, por exemplo. Então, é algo que é bem legal. Eles espalharam esse concurso por vários países, inclusive aqui no Brasil, e todo ano eles lançam uma miniatura do vencedor, né? Depois eles lançam as variações de cores e tudo mais, mas todo ano tem uma miniatura do vencedor de 2 anos atrás. E ele também está perguntando ele está dizendo que ele encontrou muitos Purple Passion lá em Salvador, nas lojas americanas. A popularidade desse Treasure Hunt está tão baixa assim, já encontrei 6 deles, hoje já achei mais 2 em meio aos carrinhos e não peguei. Olha, ele é um T-Hunt, né? Então ele é mais fácil de ser encontrado, ele vem basicamente um por caixa, e então não tem tanto interesse assim, né? É um modelo bem legal, ele é um T-Hunt, ele teoricamente é um pouco mais difícil de ser encontrado, mas aquele pessoal que compra para revender talvez não tenha achado que dê para ganhar muito lucro com ele, afinal de contas está aparecendo bastante por aí, então é por isso que estão deixando por aí. Mas é uma miniatura bem legal, sim. O Elon, ele é membro aqui do canal e ele está com 2 perguntas. Se alguma fabricante ou produtora de games Aquarius do jogo Horizon Chase gostaria de fazer as miniaturas baseadas nos games? Não tenho a menor ideia. Tomara que algum fabricante faça alguma coisa com esse pessoal. A segunda pergunta, com tantos carros conceito interessantes de épocas passadas, as fabricantes não se interessam pois as licenças desses carros é cara ou porque é de nicho? Olha, geralmente os fabricantes de miniaturas fazem carros que eles sabem que vão vender. Então, alguns desses carros conceito, eles ficam mais aí no imaginário do pessoal que curte muito carro, porque é quem fica sabendo desses carros. Assim, o pessoal geral, muitas vezes não sabe que existiram esses carros, mas mesmo assim, alguns fabricantes da escala 1 para 43, 1 para 18, fazem algumas réplicas desses carros. A Hot Wheels mesmo fez na série Boulevard no passado alguns carros desses conceitos que fizeram sentido, né? Pelo menos lá nos Estados Unidos. Então eles fizeram réplicas desses carros, mas não fizeram nunca mais. Uma pena, porque são carros muito bonitos mesmo. O Reginaldo Darminelli, ele está dizendo que ele tem visto algumas cartelas dos lotes mais recentes de 2024 vindo com data atrás das cartelas marcando 2021. Gostaria de saber por que tem vindo essa maneira, sendo que a gente que coleciona no blister muitas vezes identificamos o ano que saiu aquela miniatura por ali. Então, eu tô até para fazer um vídeo aqui de como identificar, né, direitinho todas as informações que vem no blister e no carro, para a gente ter uma noção um pouquinho melhor, mas não dá para você se guiar pelo que tem escrito no verso da embalagem, porque ali é um texto legal, ali fala sobre licença, sobre várias coisas legais ali, não é um informativo de que ano saiu aquela miniatura. Até porque quando eles estão produzindo essas miniaturas, eles não têm toda a certeza se algumas miniaturas vão sair naquele ano ou se vão ter que ser atrasadas para um outro ano, então eles não querem assumir esse risco. Então lá atrás,
no blister, a única informação que você pode ter é que aquela miniatura que você está vendo foi produzida depois daquele ano que está escrito, mas não exatamente naquele ano. O Eduardo Martins, ele está dizendo que ele conheceu o canal e o blog por um amigo. Obrigado, amigo. E gostaria de saber quanto tempo demora entre o lançamento de um lote da linha básica Hot Wheels e a chegada dele aqui no Brasil. Olha, esses lotes, né, essas miniaturas todas, elas são fabricadas da linha básica lá na Malásia. Então eles fabricam por lá e depois tem todo o tempo de colocar no container, mandar por oceano aqui para o Brasil, para os Estados Unidos. Então demora um tempo, né? Então por isso que às vezes, que a maioria das vezes aparecem os lotes primeiros lá na Malásia, na Ásia e nos países ali perto, como por exemplo a Austrália sempre recebe antes de todo mundo, na Indonésia, Tailândia e na Malásia mesmo, e depois vem aparecer aqui no Brasil. E no Brasil sempre até chega mais rápido do que nos Estados Unidos. A gente está recebendo os lotes aqui com uma diferença do que? De um mês e meio, alguma coisa assim, com relação ao que está saindo lá na Ásia. 1 mês e meio, 2 meses. Já aconteceu casos que aqui no Brasil apareceu primeiro do que no resto do mundo, mas são casos mais raros. Então a gente não tem muito como ter uma noção. Aqui no Brasil agora, por exemplo, chegou o lote M e lá na Malásia está no lote P. Então a gente só está 2 lotes aí atrasados. Mas em breve a gente recebe os outros lotes. E ele também gostaria de saber de algumas dicas para escolher quais miniaturas comprar. Estou começando minha coleção e se eu fosse comprar todas que eu gostaria até o final do ano eu estaria falido. Pois é, cara, parabéns por você estar começando agora a coleção, e realmente é um desafio, porque quando a gente começa uma coleção a gente quer tudo, a gente acha tudo legal. Mas calma lá, né? Coloca um freio, dá uma filtrada, você pode fazer o tema que você quiser. Se você quer carros americanos, carros europeus, carros super esportivos, carros elétricos, carros vermelhos, carros amarelos, o que você quiser. A coleção é sua e é você que manda nela, ninguém tem o que dizer. Mas a única dica que eu posso te dar é que você tem que filtrar, escolher um tema e em cima desse tema, ou outros temas, né? Você não precisa ter um só, ou até mesmo um tema como o meu, que eu pego aquilo que eu olho e gosto. Então, ou então essas miniaturas aqui que fazem parte da minha história, da minha vida e do Terrantes. Então cada um tem o seu. Mas eu acho que a gente pode fazer aqui um desafio da semana para que todo mundo dê uma dica aqui para o Eduardo, para dizer para ele qual que é uma dica. Dá as suas dicas aí para o Eduardo. Fala você aí qual que é a dica que você daria para o Eduardo, que está começando a coleção agora. Acho que vai ser bem legal. E o Silva de Brasil, que é membro aqui do canal, ele sempre perguntando aqui também, ele queria saber sobre a série 100% que existiu na Hot Wheels um tempo atrás. Vi por um antigo vídeo seu onde ela é mencionada. Eu queria saber se essa linha 100% é totalmente feita na escala 1:64. Se sim, por favor, Douglas, onde eu posso encontrar uma lista apenas com as minis 1:64. Olha, a série 100% é uma série que apareceu lá no começo dos anos 2000, né? E, na verdade, ela não ficou restrita à sua série 100%. Os moldes apareceram em várias caixas, em várias séries, e é um assunto bem extenso. Eu vou te deixar aqui embaixo vários links para textos, inclusive do Maurício Nunes, que escreve lá no blog do Terrantes sobre toda a história do Diecast, onde você vai ter conhecimento de algumas séries, né, que essa série foi até 2008, então você consegue ali ter uma noção, mas eu vou te deixar mais links aí sobre isso. E sim, é uma série na escala 1:64, foi a série mais perfeita que a Hot Wheels já fez, uma série que era toda perfeita, né, assim, eram miniaturas premium, né, com vários detalhamentos, inclusive eu tenho alguns aqui, né, esses Firebirds aqui que abrem, o capô, por exemplo, né? Você vê aqui embaixo também, ele é detalhado, tem um motor um pouco mais detalhado, e eles são realmente perfeitos, a pintura, tudo com pneu de borracha, é sensacional. Então é uma série muito boa, mas infelizmente eles acabaram parando com ela por conta de custos, e assim, tem muita gente atrás dessas séries hoje em dia, tem realmente alguns modelos que são sensacionais. Mas eu vou te deixar vários links aqui embaixo e você vai saber mais sobre eles. Bom, essas foram as perguntas dessa semana, muita coisa legal aqui como sempre, e agora eu fico esperando as suas perguntas para o programa do próximo sábado. Mas tem vídeos novos aqui todos os dias às 7 da noite. Não perca nenhum se você ama tanto esse hobby assim como eu. A gente se vê por lá então. Valeu!